Livro A Grande Espera, Eurípides Barçanufo, ditado a Corina Novellino. Capítulo 9. A história de Júlia. À tardezinha, no caminho de volta à Chácara das Flores, Júlia evocava os surpreendentes acontecimentos que precederam a permanência de Marcos no santuário de Lisandro. O menino ficara, realmente, na companhia do ancião, a convite deste. Havia tanto júbilo na voz de Marcos, quanto se dirigiu às companheiras abnegadas, solicitando-lhes permissão para atender ao santo homem, que elas não tiveram dúvida na aquiescência. Tudo fora tão inesperado que as fiéis servidoras de Cupônio não tiveram tempo de raciocinar sobre a situação difícil em que se colocaram. As almas confrangiam-se-lhe agora em profunda inquietação. Todavia, a matrona encarregara-se de desanuviar o íntimo das abnegadas mulheres com o relato dos sucedimentos. Félix e eu sabíamos que Marcos ficaria com Lisandro, esclareceu a generosa Patrícia. Como? Sabíeis de tudo? Quem vos comunicou o fato? Indagou Mira, sem conter o assombro, pois não vira pessoa alguma na propriedade do ex-capitão desde a véspera. Júlia aqueceu com ternura fraterna. Minha boa Mira, não compreenderias agora o que se passou. Não te achas preparada para receber a verdade. É assim tão terrível o que se passou? Interveio Ruth. Terrível não é bem o termo, querida Ruth. Sublime é a significação legítima dos acontecimentos. Após rápida pausa, Júlia prosseguiu. Tentarei explicar-vos com ideias que se aproximem da tradução mais clara da ocorrência. Para isso, porém, teremos que recorrer à nossa longa história, a fim de facilitar o esclarecimento dos singulares e aparentes mistérios. Quando chegamos a esta região abençoada do Hébron, éramos dois desesperançados da misericórdia do Senhor. Félix e eu, mesmo porque nossa formação religiosa não nos permitia a crença no poder único. Tínhamos a mente deformada por concepções absurdas, baseadas no quadro multiforme de divindades de matizes e procedências diversas. O certo é que muitos anos de vida ociosa e a fatuidade dos costumes nas cortes do Império incalculavam-nos ao coração amargurante tédio. A falta de um filho corroborava fortemente para o caos de nossa vida em plena opulência. Jamais havíamos pensado nos problemas dolorosos da plebe. Nunca empregamos tempo com a miséria do próximo. Não tardou, porém, que Félix se saturasse daquela vida sem objetivo. O mesmo acontecendo comigo. Certo dia, meu esposo veio encontrar-me nos aposentos luxuosos de nosso palacete em Roma, lançando-me ao coração o atordoamento dilacerante que oprimia o dele. Estávamos ambos enojados daquele tumulto contínuo de reuniões festivas e banquetes. Quebraram-se os derradeiros fios de nossa resistência. Resolvemos tomar uma decisão capaz de pôr cobro àquela vida tediosa que carregávamos na capital do mundo. Foi nessa ocasião que meu marido caiu gravemente enfermo. Febre tenacíssima enfraquecia-lhe aos poucos a admirável robustez física. Todos os recursos foram mobilizados por amigos mais chegados a nós para reconduzir Félix aos caminhos da antiga saúde. Algumas melhoras fizeram-se notar a princípio, mas a febre não cedera, constituindo-se em autêntico espantalho frente às nossas esperanças para a recuperação do enfermo.
Decorreram-se 3 meses e o quadro melancólico não se modificava. Quando um amigo de nossa casa aconselhou-nos deixar a cidade e buscar uma região campestre propícia ao tratamento dessas febres pertinazes, tudo ficara resolvido da noite para o dia. Lembramo-nos de uma propriedade nossa no sul da Judéia, que Félix recebera em paga dos muitos serviços prestados à legião que comandara nas expedições à Galácia e Pisídia. Escolhemos de comum acordo aquela região a que Félix sempre se referia com entusiasmo. A viagem fora longa e difícil. A embarcação que nos trouxe atravessava o mar alto, movimentada ora por ventos fracos, ora pelos braços robustos de 3 dezenas de escravos que nos acompanhavam. Ao fim de 15 longos dias, a galera chegara às costas da África Oriental, em Tapso, onde Félix estivera à portas da morte, alcançando o porto de Apolônia 2 semanas depois. Decidimos realizar a última etapa da viagem por terra, mas a tentativa não fora menos feliz que a travessia marítima. Félix não suportava a lentidão dos camelos no avanço da caravana no deserto egípcio. Tomamos a seguir o porto de Alexandria, rumando ao objetivo final, o que se verificou ao fim de 15 dias, quando alcançamos o porto de Gaza, que limita o Egito com a Judéia. O restante da tormentosa viagem em terras judaicas seguimos em linha reta até o Hébron. Nossa propriedade situava-se ao sul, não muito longe da cidade, o que nos animou a seguir ao cabo de 2 semanas. Não compreendíamos a origem da estranha força que sustentara meu esposo naquela travessia aflitiva. Os primeiros dias aqui foram particularmente dolorosos para mim. Félix piorara após a chegada com o abatimento natural daquelas circunstâncias. A febre aumentava de intensidade a horas certas. Já me desesperava quando, certa manhã, recebemos a visita de um jovem simpático que nos procurava da parte do santo ancião, segundo ele afirmava, com visível emoção. O primeiro era o nosso Josafá, e o homem a que se referia não era outro que não Lisandro. Coisas extraordinárias sucederam-se daí por diante. O mensageiro trouxera-nos pequeno frasco contendo um líquido vermelho escuro, com indicação para ser usado por Félix em horário estabelecido. O fato surpreendeu-nos, mas desconhecida força impulsionou-me no sentido de atender ao imprevisto oferecimento sem mais tardança. Meu marido tomara o medicamento às primeiras horas da tarde. Ao cair da noite, na primeira vigília, a febre baixara de modo sensível e no dia seguinte os sintomas febris haviam desaparecido para nunca mais reincidirem. Félix estava salvo. Júlia tinha os olhos molhados àquela evocação. A matrona interrompera o relato por alguns momentos, prosseguindo emocionada ante o silêncio das companheiras. Josafá apareceu mais vezes. Quando meu marido se encontrava totalmente recuperado, fomos visitar o Salvador de nossa felicidade, guiado pelo jovem mensageiro. O acontecimento marcara solidamente as alegrias que hoje me perfumam a alma. Lisandro era mais extraordinário ainda que a admiração de Josafá nos havia figurado. Sublime na simplicidade, grande na bondade infatigável com que atendia aos infelizes que o buscavam no retiro abençoado. Velho já, encontramo-lo entregue a grosseiros afazeres manuais para a segurança do pão de cada dia. Seus olhos jamais nos pareceram cansados para a bela tarefa do estudo constante.
nosso conhecimento com Lisandro fora altamente benéfico para mim e Félix. Logo, aprendemos quão distante do caminho legítimo do aperfeiçoamento nos encontrávamos. Lisandro apontou-nos, sem rodeios, a necessidade de volvermos o coração para o Criador único de nossas almas. Mostrou-nos com paciente generosidade os diversos roteiros que atestam a existência de um ser superior, que é o supremo doador da vida. Aqui, uma florinha humilde ao lado de árvore gigantesca a beber recursos idênticos de vitalidade. Ali, o inseto pequenino e o paquiderme imponente a usufruírem os privilégios do mesmo quadro garantidor da subsistência. Acolá, o mar a conduzir múltiplas manifestações de vida. Mais além, o céu bordado de astros a oferecer o espetáculo esplendoroso da luz. E bem junto, a criação mais importante da divina vontade, o homem, com faculdades próprias para a autossubida aos céus da eterna vida. Quantos anos, Lisandro, vem conduzindo nossas almas neste esclarecimento constante, incansável? Mas um ano de conhecimento e convívio bastou para que o santo homem operasse em nosso íntimo a prodigiosa mudança. Conjurando-nos a compreensão dos princípios de justiça, levou-nos a dar liberdade aos escravos que trouxéramos de Roma. Felizmente, compreendemos a tempo tantos fatores importantes para a vida sadia e harmoniosa dessa centelha que vive e vibra em nós, a nossa alma. Quando nossos servidores despediram-se à saída do pátio da chácara, todos chorávamos. Alguns deles ajoelharam-se aos nossos pés, tomando-nos as mãos e molhando-as de lágrimas. O júbilo daquelas criaturas fora tão intenso que se nos refletiu nos corações quais espadas de luz a penetrarem-nos a sensibilidade para todo o sempre. Compreendemos então, praticamente pela primeira vez, que todo bem que semeamos é um tijolo colocado no edifício eterno da felicidade individual. As alegrias multiplicaram-se com as frequentes visitas a Lisandro. Coisas extraordinárias fomos aprendendo nesses encontros abençoados. Júlia fizera novo interregno, que não fora interrompido. A bondosa Patrícia retomou a palavra com simplicidade. A oportunidade de ambas soou também, queridas amigas. Não tardará o momento em que todos os corações serão benfazejos pela brisa suave da alegria que não morre, através do conhecimento salvador. Dessa feita, Ruth não pôde calar ansiosa indagação. Mas, como conhecias os fatos surpreendentes de hoje, antes mesmo de sua realização? Ao longe, a chácara das flores aparecia, emoldurada por magníficas trepadeiras enflorescidas, com uma salvadora sugestão às pretensões de Júlia, no sentido de transferir para o dia seguinte a informação que lhe solicitavam. Voltou-se a matrona para a jovem e esclareceu. Amanhã iniciaremos o dia apanhando o fio da conversação que aqui interrompemos. A bela servidora compreendera que, mais uma vez, devia esperar, e, como sempre, abafou o dolorido gemido de impaciência, mudando a atenção para outro interesse imediato que surgia na curva do caminho. Era o vulto branco de um cavalheiro muito conhecido que apontava qual estrela nova de luz e esperanças para o coração desta jovem escrava.